Sejam muito bem-vindos à aula de arte da professora Suyá. Bom dia, sexto ano. O meu nome, hoje viemos aqui para apresentar nossa aula de arte. Eu me chamo Suyá, sou professora de vocês no decorrer desse ano, de 2021. E eu espero que as nossas aulas sejam bem interessantes e vamos apresentar várias coisas, várias descobertas sobre vários tipos de artistas, pintores, músicos, compositores. E eu espero que vocês gostem, né, dessa aula, que vocês possam assistir às aulas de arte, né? Vamos voltar, né, com essas videoaulas, mas também vamos voltar com as nossas aulas presenciais. E eu espero que vocês gostem, né? E naveguem comigo na imaginação e na criatividade da arte. E hoje vamos falar sobre... Hoje eu separei um tema para vocês falando sobre a arte e a sociedade. Alguns tipos de artes, né? Por exemplo, nós vamos falar sobre Cândido Portinari. Quem foi Cândido Portinari? Vamos também falar sobre Salvador Dalí, né? Cândido Portinari, ele era um artista plástico, né? Viveu desde pequeno em uma fazenda, né, em São Paulo. Foi uma criança muito feliz e mesmo tendo dificuldades nas pernas, Portinari começou muito cedo as visitas de alguns pintores famosos, né, da época. E ele amava a pintura, ele amava pintar, né? E foram contratados para fazer, ele foi contratado para fazer um trabalho na igreja que chamou a atenção dele, né? Ele era coroinha da igreja e ele amava a arte, ele amava pintar. E quando se tornou um pintor famoso, né? Ele começou a fazer, retratou muita coisa da vida dele, do cotidiano da vida dele, do que ele vivia, a vivência dele, né? E presenciava e presenteou, né? Presenciava e presenteou com a pobreza que via na sua cidade, as brincadeiras que ele participava quando criança. Ele nasceu 29 de dezembro de 1903, na cidade de São Paulo, e ele morreu em 1962. Portinari, ele ficou muito conhecido por conta das suas obras de arte, né? Ele falava da pobreza, mas ele falava também das brincadeiras que ele convivia, de tudo que ele vivia, né? Lá na infância e depois o que passava no cotidiano. E também vamos falar hoje um pouquinho, né? Vamos falar sobre quem foi Salvador Dalí, né? A arte expressa os dramas humanos, né? Em cada quadro, né, observamos que continuam a agredir o homem. Ele tinha as imagens, Salvador Dalí, pintava também os quadros dele. Quando falamos sobre alguns tipos de documentários, né, assustados, problemas enfrentados, né, era isso, a guerra, os quadros da Guernica, né, de Picasso, Salvador Dalí, vemos os homens na guerra sendo retratados em visões diferentes, né? E ele tinha vários tipos já de quadros voltados para a parte algo político, né? As guerras, as coisas dramáticas, né? E quando falamos de Salvador Dalí, ele era um pintor espanhol que misturou técnicas, né, de imagens provocantes, né? Nasceu em 1904, né, na cidade espanhola, né? E sua família era muito influente no meio social, né? E meio social e intelectual. E Salvador Dalí, ele começou a desenhar fazer alguns tipos de desenho, né? Eu não sei se vocês sabem,
a arte de desenhar, né? Falando aqui sobre a arte de desenhar, a importância de querer desenhar, né? E nós vamos, no decorrer desse ano, ensinar tudo sobre isso. A importância de desenhar, passar o desenho para a sua imaginação, a sua ideia para o papel, e depois da sua ideia para o papel, você passar para o quadro, né? E falando de Salvador Dalí e falando de Pablo Picasso ele fez vários tipos de quadros, várias obras de arte, né? E algumas obras de arte, elas eram surrealistas, né? E algumas obras de arte de Pablo Picasso e algumas obras de arte de Salvador Dalí também era surrealista. Também temos algumas obras de arte, porque tem uma obra de arte que se chama O Grito. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre O Grito, sobre Edgar Munch, que as obras de arte dele, elas são bem expressivas, né? E quando você vê essa obra de arte, você vê esse quadro, você já lembra quem fez essa obra de arte foi Edgar Munch. E com certeza, quando voltarmos, né, tivermos presencial, as aulas presenciais, eu vou estar mostrando as obras de arte desses artistas que eu estou falando com vocês, né? Edgar Munch, ele nasceu na Noruega, em 12 de dezembro de 1863, e segundo alguns estudiosos, ele foi o pai do expressionismo, né? Estudou, né? Começou a pintar em 1880, pintou retratos logo depois numa sequência de quadros naturalistas, né? A sua obra causou alguns escândalos por uma exposição que ganhou, né? Assim ganhou uma bolsa de estudos. As obras dele eram surrealistas. Na realidade, elas eram surrealistas, não, elas eram expressionistas, né? Que impressionavam as pessoas, o que ele desenhava, o que ele pintava. E o nosso conteúdo também fala dessas obras de arte, e eu quero que vocês já comecem a praticar, né? Tem um caderno de desenho, vocês vão ter um caderno de desenho para vocês começarem a passar essa obra de arte para o caderno de desenho de vocês. Então, vocês providenciem um caderno de desenho, que eu acho que é muito interessante no decorrer desse ano. Nós vamos colocar todo tipo de trabalhos que têm que ser desenhados, vamos colocar para o caderno de desenho. Então, essa semana, eu vou dar uma tarefa para vocês, uma tarefa para casa, para vocês fazerem no caderno de desenho de vocês. Vocês vão colocar a data, né, lá no caderno de desenho, e vocês vão fazer o autorretrato, a autoimagem daqui. Vocês vão pesquisar na internet, né, imagens de um quadro que dê para vocês repassarem para o caderno de desenho, que é uma imagem do quadro de dos quadros, né? Não precisa ser todos, é um só, uma imagem, né? Dos quadros de Pablo Picasso, você vai passar para o caderno de desenho, e uma imagem de Edgar Munch e uma imagem de Salvador Dalí. Tem várias imagens dos quadros deles, mas vocês vão botar uma imagem, vão desenhar uma única imagem de cada um desses artistas, que é Pablo Picasso, Edgar Munch e Salvador Dalí. Semana que vem estou aqui de volta para nós falarmos mais um pouco sobre a arte, descobrirmos mais um pouco da importância de amar a arte. Espero que vocês tenham gostado dessa minha aula. Um beijo, muito prazer. Vamos participar no decorrer desse ano. Vamos ter vários tipos de atividades, várias aventuras. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês.